Quando o Antônio Marcos me convidou para dar um curso sobre o Kafka, imediatamente eu topei porque é um autor muito conhecido, né, assim, muito gostoso de ler, apesar do tema sempre muito duro, né? Eu já tinha feito alguns vídeos sobre ele, a Colônia Penal, já tinha comentado alguma coisa sobre a Metamorfose, a Carta ao Pai, em alguns cursos. E voltar ao Kafka de maneira um pouquinho mais sistemática, ainda mais com a perspectiva que o Antônio Marcos tem, que é uma leitura crítica sobre a biografia, a autobiografia, ou seja, a gente passar mais pelas cartas, pelo diário, principalmente pelo diário. O Antônio tem uma leitura mais sistemática, né, dessa parte pouco menos conhecida, né, do Kafka, que até então eu não tenho visto nenhum tipo de abordagem direta da psicanálise sobre esses temas, né? Os textos menores, os textos ligados à autobiografia, né, no certo sentido, o diário, as cartas, e também não vejo nenhuma publicação sobre Kafka do ponto de vista de teorias como a do Winnicott, do Ferenczi, do Laplanche, do Bion, da Melanie Klein, que são os autores que eu mais tenho lido e que certamente vão ser utilizados para a leitura dos textos que a gente vai abordar nesse Clube Kafka ao longo do segundo semestre de 2026. Uma grande surpresa quando eu me dediquei a reler sistematicamente os textos de Kafka foi me dar conta de que o universo de diálogos entre Kafka e a psicanálise parecia errático, embrionário, e a impressão que eu tinha era de que era uma coisa já muito consolidada, muito estabelecida, muito estabilizada. Porque para qualquer leitor de Kafka é muito claro, muito evidente o convite a esse diálogo. Então há uma zona de perplexidade ao constatar esse descompasso, considerando um autor que estimulou um comentário crítico tão alentado quanto Kafka, milhões de trabalhos, verificar que nesse universo de comentário, a construção de diálogos com teoria psicanalítica, né, tomada aí como um universo diverso, heterogêneo também, né, não se trata apenas de Freud, a teoria psicanalítica se aproximou ainda de uma maneira que me parece tímida de um trabalho tão convidativo como o dele. Essa foi uma grande surpresa. Claro, uma surpresa como essa gera também uma sensação de oportunidade, de convite, de estímulo para empreender um esforço, né, mais dirigido, minimamente sistemático e se aventurar nisso. Se aventurar na tentativa de construir um diálogo entre esse legado, né, isso que Kafka produziu e nos deixou, o mundo de discurso que sua produção estimulou, os trabalhos de cunho biográfico, os trabalhos críticos e o universo da teoria psicanalítica. Então, fazer uma leitura nova, num certo sentido, né? Mas, claro, repassando sobre as narrativas clássicas, né? A metamorfose, o processo, né? A ideia muito violenta que está aparecendo ali entre os personagens kafkianos, né? E esse outro, que é um outro sempre muito abusivo, violento, um outro que a gente precisa reconhecer do ponto de vista psicanalítico, em especial esses autores, né, o Laplanche, o Ferenczi, um outro muito sádico, muito abusador, abusivo, que gera efeitos catastróficos na vida psíquica de alguém. Há um outro aspecto interessante também. Como um pesquisador interessado em escritas da vida, autobiografias, biografias, diários, cartas, Kafka me oferecia acesso a um manancial de materiais. Em primeiro lugar, os que ele produziu um diálogo muito particular, muito intenso, e um conjunto de cartas também muito generosas, que são quase como uma extensão, um apêndice do diário. Então eu tinha esse universo de escritas de si, produzidas por Kafka,
E tinha também um universo de encontros com Kafka baseados na tentativa de interrogar os laços entre vida e obra. Biografias mais tradicionais, estudos de inclinação biográfica, mas com uma preocupação crítica muito grande, muito sintonizada com o aparato crítico contemporâneo. Adentrar essas leituras me levou à percepção dos 1000 vasos comunicantes entre essa produção de Kafka, seus diários, suas cartas e os seus textos ficcionais. É como se descompusessem uma grande massa, um grande tecido, uma tapeçaria diversa, heterogênea, multicor, complexa, mas uma coisa que tem uma espécie de unidade comum, que é isso que nas minhas conversas com o Fábio a gente ficou chamando de o grande texto Kafka. Então, esse é o convite que a gente quer fazer para vocês, acompanhar essa leitura com a gente. O cronograma já está proposto, tudo no site clubekafka.com.br, as datas, os textos, as perguntas que vão nos guiar por essas aulas, alguns dos textos já indicados, claro, principalmente os textos de Freud, mas sempre em diálogo com esses autores que eu tenho lido em outros percursos, em outros cursos, e que eu vou explicitando também em cada aula, em cada bibliografia proposta aí para os encontros. Então, espero vocês lá no Clube Kafka 2026, a partir agora de agosto. A gente tem uma primeira aula, dia 22 de agosto, aula pública, gratuita, está no meu canal, no Fábio Belo, né? Só procurar aí no YouTube. E essa primeira aula é sobre uma pequena fábula, né? A fábula do ratinho e do gato, terrível essa fábula, e também sobre o Artista da Fome, que é uma narrativa incrível. Vale muito a pena para a gente pensar um pouco sobre a anorexia, sobre o que é o apetite, o que é também o espetáculo da crueldade, a crueldade do supereu. Enfim, um texto que faz a gente circular por coisas muito, muito importantes da clínica e que a gente vai poder fazer uma leitura conjunta. Quando me aproximei do Fábio com a proposta do curso, a ideia fundamental era, olha, isso é uma aventura. Vamos?